vai começar tudo de novo lá e vamos nós tentar buscar a vaga para a Copa do Mundo. Fala, eu sou o Lucas. Fala, seu Felipe. E hoje a gente está aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola. E dessa vez nós vamos escalar o time ideal, na nossa opinião, para estrear nas eliminatórias para a Copa contra a Bolívia. O Brasil joga sexta-feira contra a Bolívia em Belém. Não. Com o jogo Quem? Peru, se eu não me engano. E a gente vai botar aqui a nossa opinião de quem deve ser titular, obviamente levando em consideração quem foi convocado, né? Não vamos botar o jogador aleatório aí que não estão nem na convocação para ser titular, só quem tá na lista. Inclusive vamos, por exemplo, ter que escolher substituto de Vinícius Júnior no time, substituto de Paquetá. Vai ser um exercício aqui interessante de ver nossas opiniões, de debates, de discordâncias, de concordâncias, enfim, agora essa vinheta. Começando pelo goleiro, acho que o goleiro titular tem que seguir, não seguir tanto, né, porque não estava sendo, não foi nem convocado da última vez pelo Ramon Menezes, mas tem que ser o Alisson, porque ele é o melhor e não deu motivo para sair, principalmente na seleção. Ele jogou bem, basicamente sempre, e os outros não fizeram nada para passar também. A reta final da temporada do Ederson é espetacular, mas a do Alisson praticamente toda também foi. Acho que talvez não chegou ao nível que o Ederson foi ali de decisivo, inclusive na eternidade de Champions. Durante a temporada toda, o Alisson talvez não tenha chegado naquele nível ali, mas eu acho que, por exemplo, a primeira temporada do Ederson fez muita gente questionar até se ele tinha que ter ido para a Copa. Então, o Alisson, para mim, sempre foi o melhor e sempre esteve muito bem. E sempre não teve ninguém pedindo para passar para frente dele. E continua do mesmo jeito. Alisson, porque realmente é o melhor, na minha opinião também. Fez uma boa temporada no Liverpool, apesar do Liverpool não ter feito uma boa temporada. Porque se não fosse ele, o Liverpool talvez não tivesse ido nem para a Conference League. Então. E muita gente fala que ele não é um goleiro decisivo, não sei o que, mas nada, não tem. Vai botar o Cássio? Não vai botar o Cássio, então eu acho. O goleiro não é decisivo, porque a gente sabe o que as pessoas estavam fazendo em 2019 nos jogos de Champions League. Lateral direito, Danilo, porque o Wanderson não jogou direito, né? Entrou no final só na outra vez. Então, ainda ficaria com o Danilo, sim, né? Nesse jogo. E é isso. Um jogador que ganhou pontos comigo, como eu já falei durante a Copa em vários vídeos aqui. Então, Danilo. Eu concordo, Danilo. Eu falei no vídeo que a gente analisou a convocação como um todo, que eu acho que ele merece a última chance na seleção, porque eu acho que ele era titular merecidamente até a Copa, e durante a Copa foi muito bem, mas na chance que ele teve ali nessa última data da FIFA ele foi muito mal. Inclusive eu comentei o jogo no Dimensão Esportiva contra Guiné e elegi ele como The Besta, né, que é como a gente faz a eleição lá de o pior em campo, mas não deram muitos minutos pro Wanderson até se mostrar que merecia mais espaço do que o Danilo, e como eu acho que ele merece a última chance, eu dar a última chance, né? Eu não vou manter a coerência. Deixa ele aí, se ele for muito mal, aí talvez no próximo jogo já iniciaria com o Wanderson para testar, porque, né, não pode se manter por muito tempo realmente alguém se ele repetir o nível de atuação que ele teve na data FIFA passada.
aí realmente vai ser complicado. Mas eu acho que ele tem potencial para jogar bem, principalmente num time que deve ser mais organizado do que aquele. E na zaga, começando aqui, nós vamos pelo que não tem muita dúvida, né? Marquinhos vai ser titular nisso aqui. A dupla de titular não deveria ser muito algo questionável, né? Mas tem lesão de Militão, que seria a dupla do Marquinhos, com certeza. Então fica o Marquinhos e mais um. Marquinhos, eu acho que não existe seleção no mundo que o Marquinhos seria zero. Então, Marquinhos. E sua dupla, tenho muita curiosidade para ver Gabriel Magalhães e para ver Nino na seleção. Porém, Ibañez também, por ter sido uma boa peça nas mãos de Ramon Menezes, uma raridade, né, ali, que se mostrou bem. Eu acho que para ter segurança, é o primeiro jogo do Diniz. Muita gente criticou ele por fazer uma convocação mais do mesmo, e eu acho que precisa ter uma segurança maior nesse começo, que ainda não está afetado até pelo que esteve conturbado com o Ramon. Não é muito culpa dele, mas eu acho que é mais seguro o Ibañez. Aqui a gente vai discordar pela primeira vez. Eu iria de Gabriel Magalhães, porque pra mim é melhor que o Ibañez e não devia nunca ter perdido espaço pro Ibañez. Então pra mim eu iria com o que eu teria ido desde sempre. Na lateral esquerda, eu acho que quem era pra titular não tá nem na convocação, que é o Ayrton Lucas. O Alexandro também eu teria levado na convocação passada, ele não foi. Nessa provavelmente também não foi. Nessa ele não foi. Não, provavelmente eu também levaria. Ah, tá. Então, me resta duas opções que eu provavelmente não levaria, que são o Caio Henrique e o Renan Lodge. E aí se eu vou botar alguém novo, diferente, que não é quem eu quero, eu botar um diferente mesmo, não o Renan Lodge, que eu já sei o que ele faz. Caio Henrique. Caio Henrique, eu não vou conseguir misturar não, nesse sentido. Eu falei agora justamente mais do mesmo, não sei o quê. Renan Lodge também, né, é muito mais do mesmo, que ele não tava vindo tanto não nos últimos jogos. Mas o Caio Henrique é novidade, o Caio Henrique pede passagem há muito tempo. Eu tenho muita vontade de ver, eu acho que é a melhor opção. Eu sou um defensor de que se tem um melhor, é pra botar o melhor. Não 100% das vezes, porque tem aquele caso do jogador que na seleção tá merecendo mais. Mas na maioria das vezes eu defendo que o melhor é pra jogar e eu boto o Caio Henrique. Pra mim é o jogador mais titular da seleção. Não tem um jogador que é mais titular que ele na seleção, acho que é o Casemiro. Tem sim, mas é o Casemiro. Casemiro, a disputa dele é com o André, talvez com o Bruno Guimarães, mas ainda é talvez o melhor do mundo na posição. Hoje existe principalmente uma briga ali dentro de Manchester, né? O povo fica discutindo se o melhor do mundo é o Casemiro ou o Rodri, mas na seleção brasileira não tem o Rodri nem para disputar, então Casemiro titular absoluto, com certeza. E o outro que eu disse que podia brigar com ele na posição não parece ter sido convocado para isso, porque assim como o Ramon, o Diniz convocou o André, que deve ser o reserva do Casemiro na lógica. Bruno Guimarães, assim como eu já falava na convocação passada, nos jogos passados, da data FIFA passada, Bruno Guimarães para mim estaria na frente do Joelinton, seu companheiro. E depois dos jogos ficou mais ainda. Não gostei do Joelinton jogando, apesar do gol. No outro jogo eu não assisti, mas falaram mal, quem eu ouvi falando. E o Bruno Guimarães, pra mim, quando entra no jogo contra a Guiné, joga melhor e melhor o time do que o Joelinton. Então já deveria se titular antes pra mim, e depois só se confirmou, mesmo com o Joelinton fazendo gol. Eu fui com o Bruno Guimarães também. O Joelinton pra mim foi bem, sim, no primeiro jogo. Pra mim foi melhor que o Bruno Guimarães também.
mas no segundo concordo que não foi tão legal. O Bruno Guimarães pra mim é melhor por si só. Então, Bruno Guimarães. É muito complicado essa questão da condição física do Neymar. Que o Jesus parece que reclamou até do fato de ele ter sido convocado por causa de que ele está machucado. Mas ele vai, aparentemente ele vai, está disponível. Então, acredito que ele vai ser titular nessa posição de meio campo. Então, vou com o Neymar. E aí provavelmente ele não vai jogar 90 minutos, mas Neymar de titular. Neymar, que ele sim, e provavelmente por muitos anos ainda, o mais titular dessa seleção. E no meio campo, porque se tivesse Paquetá, aí ele ia ser na maior parte do tempo no esquema base o jogador mais centralizado. Neymar, o Paquetá provavelmente ficaria aberto talvez pelo lado direito, já que tem a presença do Vinícius Júnior na esquerda, ou talvez ficasse no lugar do Bruno Guimarães ou do Joelinton mesmo, mais recuado, como foi na Copa. Mas provavelmente muito mais trocas de posição rolariam com Neymar e Paquetá juntos, com o esquema que eu acho mais ideal, com os nomes que tem hoje nessa seleção. Provavelmente vai ser um pouco mais cada um no seu canto e menos troca de posição, menos movimentação, apesar de ser uma característica forte do Diniz, né? Os jogadores se aproximarem, se movimentarem e não ter muita posição fixa, mas isso é naturalmente uma característica do Paquetá, né? E principalmente porque são dois jogadores que são muito acostumados tanto a jogar por dentro quanto a jogar pelo lado esquerdo, né? Mas o Paquetá vai ter menos do que seria com o Paquetá, mas com certeza vai ter muita movimentação sim. Neymar com certeza cai pelos lados para armar, para todo mundo, vai entrar na área. E do lado esquerdo que eu tava falando, que poderia ser o Paquetá, poderia ser o Vinícius Júnior, os dois não estão. Pra mim tem que ser o Gabriel Martinelli. Pra mim o Gabriel Martinelli em várias seleções do mundo seria titular absoluto. E na seleção brasileira tem uma concorrência absurda. E aí fica muito mais difícil pra ele ser titular. Mas eu acho que quando se abre uma vaguinha ali nesse time, ele tem que entrar. E principalmente se a vaguinha é justamente do Vinícius Júnior, né? Que saiu machucado. Então, pra mim, Gabriel Martinelli tem que ser o titular da ponta esquerda do Brasil nesse jogo. Eu acho que o Martinelli tem que ser titular, na verdade, desses jogadores que já tinham sido convocados. Para mim ele teria que ser titular, no caso eu colocaria de centroavante antes, e agora ele, devido à lesão do Vinícius Júnior, ele acaba ficando no lugar onde ele fica mais confortável, né? Então talvez traga problemas bons futuramente, porque ele provavelmente vai jogar muita coisa e aí vai voltar o Vinícius Júnior, e aí o que faz? Mas Martinelli. E o outro ponta, Rodrigo. Pra mim nem tem comparação. Rodrigo e Antony, e Rafinha, né, agora também. Rafinha até tem um pouco mais, mas Rodrigo pra mim tá muito na frente nessa briga. Com certeza, acho que os dois outros tiveram seus motivos para estarem na frente antes da Copa e durante a Copa, e até porque o Rodrigo tava brigando mais com o Neymar, né? Ali. Eu acho, para começar, o Antony também tá aí, né? A gente já falou disso no vídeo da convocação. Mas, enfim, até falando tecnicamente, o Rodrigo está na frente. O Rodrigo fez temporada melhor do que a dos dois. Só deixando claro que nem, até tecnicamente, o Antony não era pra estar. Então não vou ficar defendendo o Antony aqui, não.
Rodrigo, muito melhor que os dois na temporada. Fez, apesar de vezes ter ido pro banco também, ele muito mais consistente, muito mais reserva, porque tinha concorrentes melhores do que o Anthony e o Rafinha. Eles foram para o banco às vezes mais porque realmente estavam oscilando. E o Rodrigo não, o Rodrigo quase sempre que ia titular ia muito bem, e quando ia para o banco era mais alguma situação específica de jogo que achava-se melhor jogar com outros jogadores de outras características, porque o elenco do Real Madrid era muito qualificado, né? Agora no ataque não tem nem como ele não ser titular, porque só tem ele. Então acho que passando-se para o próximo ciclo, ele que já era o maior talento com certeza ali para essa posição, e com principalmente os outros dois nem terem ido tão bem na Copa, eu acho que naturalmente o Rodrigo passa na frente disso aí e consegue sua vaga merecida como titular. Se vai se manter, aí depois com ele, né? Mas eu acho que ele tem que iniciar esse ciclo aí realmente como titular. São os grandes nomes. Vinícius Júnior e Rodrigo são os grandes nomes para levarem essa seleção daqui para frente. Óbvio, para mim ainda vai continuar centralizado o principal nome e a principal cara do time no Neymar, e eu acho que isso pode ser até bom para eles. Eu vi recentemente, eu não lembro quem foi, mas uma análise sobre o Neymar na seleção, justamente que com o Neymar, por exemplo, não indo para a Copa de 2010, ele entra na seleção logo em seguida e não tem absolutamente ninguém de cascudo para ajudar ele quando ele chegar na seleção. O Neymar vira simplesmente o dono da seleção, sendo uma promessa quase assim. Ele teve esse contexto muito específico na carreira dele na seleção, e eu acho que ele pode fazer com que o caminho de Vinícius Júnior e Rodrigo seja diferente, né, nesse sentido. Então acho que fica, para pensar a longo prazo, o Neymar, o Vinícius Júnior e o Rodrigo como bases realmente desse ataque, dessa criação do time, com o Paquetá, para mim, tendo que ser encaixado aí também. E aí provavelmente ele teria que jogar mais atrás mesmo, mas se não rendesse ele tinha que perdesse a vaga, mas não. Inicialmente ele tem que jogar. E o centroavante, que para mim vai continuar sendo o Richarlison até alguém jogar uma bola que ele quer reclamar que o Richarlison não tá bem lá no Tottenham. O Diniz é técnico dos dois times, mas nenhum deles é o Tottenham. Então eu não tô nem aí para o Richarlison não fazer gol no Tottenham. Quero saber que nos últimos 2 jogos do Richarlison ali, enfim, ele não fez gol, mas ele tava fazendo toda hora antes. Eu não vou reclamar por causa de, não vou mudar minha opinião por causa de 2 jogos com o Ramon Menezes de técnico, que era amistoso, ali de nada, e que num deles, mesmo ele não tendo sido a pessoa mais brilhante do mundo, mesmo ele tendo se enrolado todo na frente do goleiro, talvez se não fosse por ele a gente tivesse ganhado nem de Guiné, porque ele participou de 2 gols e o jogo foi de 2 gols de diferença. Não teve ninguém que jogou melhor. Ninguém passou na frente. Richarlison titular hoje, amanhã e até alguém de mostrar que conhece mais. Sobraram Richarlison e Matheus Cunha. Matheus Cunha pra mim não era pra ter sido convocado. E o Richarlison, por mais que esteja quebrando a bola no Tottenham, por mais que não tenha gostado dele na última data FIFA, é o Richarlison. Como eu falei anteriormente, eu gosto de colocar o melhor, e o melhor pra mim tá voltando de lesão agora, ele não tinha como ser convocado, né, que é o Gabriel Jesus, é o Richarlison. Então é isso. Tivemos 2 times praticamente iguais no final das contas. Só mudou realmente o zagueiro, que nem é titular, né? O zagueiro que não só tá aí porque o Militão se machucou. Eu tive que respirar fundo para não botar o Veiga nesse time, mas eu botei o Neymar porque ele é o Neymar, né? Mesmo 50% que seja, é o Neymar. Então a gente só discordou realmente
entre Gabriel Magalhães e Ibañez. Coloca nos comentários se tu concorda com esses times que a gente montou, se tu botaria o Gabriel Magalhães, ou se tu botaria o Ibañez, ou se tu botaria o Nino, ou se tu botaria o Marquinhos no banco, e aí eu não sei que futebol tu assiste, mas... E aí, quais outros dois tu escolheria? E se tu concorda com todos os outros nomes aqui que coincidiram, né? No final das contas ficou Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães / Ibañez, Caio Henrique, Casemiro, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Neymar, Rodrigo e Richarlison. Isso nas mãos de Fernando Diniz, que eu acho, inclusive, ele provavelmente vai ter essa veia de quem está aqui, que eu principalmente falei para o futuro, né? De talvez botar realmente Neymar, Vinícius, Rodrigo, Paquetá, tudo junto no time. Principalmente eu acho que isso ficou muito mostrado nessas últimas semanas e acho que todo mundo viu assim na semifinal, nas quartas de final da Libertadores contra o Olímpia, que com o John Kennedy aparecendo, ressurgindo das cinzas, jogando muita bola, ele não barrou o menino. Disse: tu tá jogando pra ser titular, tu vai ser titular. E já tinha o Cano no time, vai os dois e joga só com o André e o Ganso no meio. Enfim, óbvio que não vai rolar assim todos os jogos, eu não tenho nenhuma dúvida de que sempre vai ter que ser bem pensado, né? Quando você pode realmente ir com essa força ofensiva tão alta e quando em momentos específicos cabe realmente se conter um pouco mais. Mas eu acho que o Diniz não vai ter medo, principalmente quando ele achar que realmente não vai correr muitos riscos se fizer isso, de botar um trabalho esse bom, não vai correr risco nenhum. Contra a Bolívia, principalmente. Não, contra a Bolívia é óbvio. Tô falando justamente isso. Se ele analisar contra a Bolívia, eu posso botar isso aqui sem nem dúvida. Exato, é isso que eu tô falando também. Agora, se tiver em outros jogos, pode ser que ele avalie. Pode ser que não, pode ser que contra a Argentina também. Eu acho que, mas com certeza vai ser mais pensado. Assim, o jogo, por mais que era um jogo ali que até o Palmeiras estava com muitas reservas e os dois estavam pensando em meio de semana de Libertadores, o Diniz foi com o John Kennedy e Cano pra cima do Palmeiras. Então, acho que é interessante saber que a gente vai ter um técnico que provavelmente, se fosse treinador do Flamengo, não teria o Pedro e o Gabigol lá e o Pedro no banco quase sempre, faz 3 anos. Não faz sentido. O Fernando Diniz, técnico do Flamengo, o Pedro não seria banco, eu tenho certeza disso. E desde 2020, só um técnico conseguiu botar o Pedro de titular, quando o Bruno Henrique estava machucado. E foi o Dorival no passado. E sempre se fica, né? Quando tem 2 centroavantes no time, o povo fica, será que pode? Eu lembro de uma época que era Fred e Lucas Prato, podem jogar juntos no Atlético Mineiro. E o Diniz tem semifinal de Libertadores com John Kennedy e Germán Cano. E tem o Vitor Pereira, que fala que não pode o Jesus e o Roberto e coloca os dois invertidos. Ao contrário. É surreal. Mas enfim. Dá as tuas opiniões nos comentários. Gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para os seus amigos darem opinião deles também. Quando a gente estiver falando de seleção brasileira, vai aparecer na tua cara aí no YouTube, porque o Canto da Bola, o algoritmo do YouTube vai perceber que tu gosta do Canto da Bola, vai perceber que tu gosta de seleção brasileira e vai botar os vídeos mais fáceis para tu achar. Não gostou, dá dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo e é isso, tchau.